Boa noite, meu nome é Marcela. Eu vou falar um pouquinho sobre os contratos bancários. Os contratos bancários são aqueles em que uma das partes é necessariamente o banco, ou seja, exerce uma função econômica, né? Sendo relacionada ao exercício na atividade bancária. Os contratos bancários têm, por sua vez, aplicação de recursos financeiros próprios, de terceiros ou por meio de uma intermediação. Assim, os contratos bancários, eles são unicamente usados por instituições bancárias autorizadas pelo governo, como rege a Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964, em seu artigo 17, que fala que consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, né? Que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional e estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Algumas espécies de contratos bancários é o contrato de abertura de conta, que ele é um contrato pela qual o banco se obriga a colocar à disposição do cliente, por prazo certo ou indeterminado, uma importância em dinheiro, né, no limite previamente estipulado, bem comum. Esse tal contrato ele pode exigir ou não garantia real. Tem também o contrato de conta corrente. É um contrato pelo qual o banco se obriga a dar entrada a valores remetidos pelo correntista, né, bem como a levar efeitos às ordens de pagamento desde o seu limite de crédito. Tem também o contrato de desconto bancário. É um contrato pela qual um estabelecimento bancário, cobrando certa taxa de juros, antecipa ao cliente o dinheiro referente ao crédito não vencido, deste para com terceiro, mediante cessão deste mesmo crédito. O contrato ele perfaz com o endosso do título ao banco e lançamento de crédito em favor do cliente. Nós temos várias classificações dos bancos. Tem os bancos comerciais para depósito, né, e operações de crédito de curto prazo. Tem os bancos de investimento e desenvolvimento, que é para financiamento de médio ou longo prazo. E temos os bancos de crédito. Eles podem ser crédito real, industrial ou agrícola. Os contratos bancários, eles são instrumentos jurídicos para exercício da atividade de intermediação monetária, que é quando o cliente abre uma conta no banco, as partes, né, no caso, cliente e banco, eles celebram um contrato de depósito bancário e assim eles poderão obter serviços do banco, como por exemplo, cheque especial, crédito e pagamentos com débito automático, etc. Operações bancárias são modalidades contratuais formalizadas pelo banco no exercício, né, da atividade bancária, ou seja, finalidade de coletar ou intermediar ou aplicar recursos junto aos agentes econômicos. Ele só vai ser contrato bancário quando o banco configurar como parte e ainda estiver desenvolvendo uma atividade bancária. Conforme André Santa Cruz, 2018, no depósito bancário, uma pessoa, que é o depositante, entrega ao banco, né, que é o depositário, uma determinada quantia em dinheiro. Cabe ao banco restituí-la na mesma espécie, em data pré-determinada ou quando o depositante solicitar. E o contrato bancário ele se divide em 3 espécies: depósito à vista, depósito a pré-aviso e depósito a prazo fixo. O depósito à vista, nessa modalidade, o banco deve restituir imediatamente, né, a quantia solicitada pelo depositante. Depósito pré-aviso, nessa espécie de depósito, a restituição, quando solicitada, deve ser feita pelo banco em prazo contratualmente estipulado. E o depósito a prazo fixo trata-se de depósito no qual a restituição só pode ser solicitada após uma determinada data pré-fixada no contrato. Temos ainda um outro tipo de contrato bancário, que é o contrato de mútuo bancário. Esta modalidade é também conhecida como empréstimo bancário, que é o contrato em que o banco assume o polo ativo da relação contratual. Para André Santana, 2018, o mútuo consiste em um empréstimo, ou seja, é o contrato bancário por meio do qual o banco disponibiliza para cliente, né, determinada quantia, cabendo a este pagar ao banco o valor correspondente com acréscimos legais, no prazo contratualmente estipulado. Também se trata do contrato real, uma vez que somente se aperfeiçoa com a entrega efetiva da quantidade emprestada ao cliente, né, da quantia emprestada ao cliente.
Temos também a alienação fiduciária, que é uma garantia em favor de quem financia a venda de bens móveis ou imóveis a prazo, não se tratando necessariamente de um tipo contratual, mas sim de uma cláusula em contrato de compra e venda. A posse e o domínio sobre o bem alienado se revela para o financiador, que é o credor fiduciário. E para o fiduciário, a posse é indireta e o domínio é resolúvel, ou seja, ele se extingue assim que for quitado. Para o comprador, que é o devedor fiduciante, o fiduciante tem a posse direta e é depositário de bem. As normas aplicadas entre clientes e bancos devem ser seguidas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, é necessário analisar o caso concreto, o CDC, pois o contrato bancário ele pode estar ou não sujeito ao CDC, conforme a súmula 29 do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Os juros, eles também são considerados abusivos quando estão muito acima da taxa média de juros cobrada pelo mercado. E a média do mercado é o valor de juros intermediários entre a maior e a menor taxa. Em seu artigo 39, inciso 5, fala que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem excessiva. E temos também o artigo 51 do CDC, que imputa como nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Portanto, os juros abusivos nos contratos bancários são verificados com base na taxa média divulgada pelo Bacen e pode ser revisada via ação judicial, trazendo não só a possibilidade de diminuição das parcelas, mas também a possibilidade de devolução dos valores abusivos já pagos. O CDC, na sua resolução 2878 de 2001, tem o propósito de preencher as lacunas da Lei 4595 de 1964, principalmente no que diz respeito à responsabilidade das instituições bancárias ao serviço prestado aos clientes, e visa garantir clareza e transparência nos contratos e celeridade nas respostas às reclamações nos mais diversos setores.